Vou começar então com lesão e morte celular. Então, a lesão celular é o resultado de um estresse que a célula passa, tão intenso que ela não é capaz de adaptar-se a essa exposição. Então, por exemplo, as causas, elas podem ser físicas, agentes físicos, exemplo, uma violência, né? No caso, um acidente, um trauma, temperatura muito fria, muito quente, câmbio de pressão atmosférica, por exemplo, a pessoa subiu lá, quis escalar Everest, não conseguiu se adaptar e acaba morrendo, né? Então a célula se danificou e não conseguiu se adaptar. Descargas elétricas, agentes químicos, pode ser produtos simples, como sal e glucosa, uma solução hipertônica, uma alta concentração de oxigênio, então vai lá o médico prescreve o fluxo de 5 litros, a pessoa vai lá e vira um negócio lá e coloca 10 litros, então um excesso de oxigênio. No caso, venenos, né? Arsênio, cianureto, sal de mercúrio e qualquer outro, por exemplo, produto de limpeza, a criança consumir, achar que é algum doce, alguma coisa, enfim. Era muito comum isso, né? Tinha aquela balinha, parecia uma balinha, né? A naftalina que a avó colocava no armário, enfim. Isso são agentes químicos que podem danificar a célula, né? E contaminantes ambientais, aéreos, drogas terapêuticas, inseticidas, herbicidas, álcool, narcóticos, danificam a nossa célula. Outro também pode ser agentes infecciosos, vírus, bactérias, fungo, parásitos, reação imunológica, por exemplo, uma reação anafilática ante uma proteína, um fármaco estranho, né? Daí que te dá a anafilaxia, né? Então, justamente isso vai estressar a célula, né? Obviamente. Transtorno genético, uma mutação, por exemplo, a falta da produção de uma enzima vital ou uma formação genética, por exemplo, síndrome de Down. Desequilíbrio nutricional, então uma dieta proteocalórica, aquele paciente marasmático que nós vimos na foto, né? Que é aquele paciente caquético, anorexia, bulimia, excesso de lípidos, aterosclerose, obesidade. Um exemplo de uma enfermidade metabólica que nós vimos muito ano passado era a obesidade, né? Então, e é uma causa importante de lesão celular. Então, veja bem, falei bem certinho aqui o que lesa ou o que estressa a minha célula. Essas causas nós acabamos de ver. Ok. Então, qual que é o mecanismo dessa lesão? Tá? Então, a resposta celular aos estímulos lesivos, o que ela depende? Tá? Qual que é o mecanismo? Então, o mecanismo depende. Depende do quê? Do tipo de lesão, da duração e da intensidade. Vou dar um exemplo aqui muito bom. Você ficar sem oxigênio 5 minutos no teu pé, vamos supor que você senta em cima do teu pé e fica 5 minutos sem oxigênio. É a mesma coisa que 5 minutos sem oxigênio no seu coração? É a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Então, cada lugar depende de como que vai ser essa lesão. Entendeu? Depende, como eu acabei de falar, do tipo da lesão, da duração e da intensidade. Né? Então, ele vai depender, as consequências da lesão dependem do tipo, do estado e da adaptabilidade da célula lesionada. Né? Então, lembrando que o primeiro que se altera na célula é a mitocôndria. Aumenta o cálcio no citosol, ativa aquela cascata de enzimas que vão destruir a célula, né? Então, só lembrando o conceito de hipóxia e isquêmia. A hipóxia, eu tenho uma privação de oxigênio, que produz a lesão e a morte celular. A isquemia, eu tenho a perda de riesgo sanguíneo por um fluxo obstruído, né, do meu sangue. Então, ele não só compromete, né, o oxigênio, como também tem a questão de substratos metabólicos, né? Então, os tecidos isquêmicos se lesionam mais rápido e mais intensos que a hipoxia, né? Então, é mais grave. Aí, como eu falei do cálcio, eu já dei uma introdução. Então, o que acontece? A isquemia e toxinas causam um aumento de cálcio no citosol e ele vai... como é que eu posso dizer? Iniciar essa cascata de enzimas, né? Então, aumento do cálcio no citosol aumenta enzimas. Quais enzimas? Que enzimas são essas, então? Fosfolipasa, que produz lesão em membrana por diminuição de fosfolípidos. Proteasas, que vão romper as proteínas da membrana e do citoesqueleto.
e endonucleasas, que fragmentam o DNA e a permeabilidade mitocondrial. Aí vai induzir apoptoses, tá? Então, lembrando que nós temos 2 tipos de lesão, que meu resumo deu um tilt aqui, pera lá. Que é reversíveis e irreversíveis, lembram? Então, câmbios funcionais morfológicos reversíveis, que a gente elimina, né? Principalmente se eu elimino o que está danificando ela, certo? Então, característica funcional, ela a redução da fosforilação oxidativa, depletion de ATP e edema celular, produzido por esses câmbios na célula, enfim, e o afluxo de água. Então, características morfológicas, alteração em la membrana plasmática, alteração nuclear, câmbio mitocondrial e dilatação do retículo endoplasmático. Então, os patrones que nós vamos observar é como a lesão vai a ser possível ver. Tumefação, no caso, edema e câmbio grasso. Então, na tumefação celular ocorre porque ela é capaz de manter a homeostasia dos líquidos, né? Então, ela é incapaz nesse momento de manter. Nossa, peraí que deu tilt. A tumefação, então, é o resultado da perda das bombas, né? Iônicas da membrana plasmática dependentes de energia. Aí nós temos até aquela foto da célula bem inchada, né? Ok, agora vamos continuar. Câmbio grasso, que eu falei do câmbio grasso, né? Ocorre em lesão hipóxica, em várias formas, lesão tóxica ou metabólica. Ele se manifesta pela aparição de pequenas vacuolas lipídicas. Então, se observa em hepatocitos e células miocárdicas. Um exemplo disso, esteatose hepática, né? Que é a famosa gordura no fígado. Isso é reversível. Se você parar de danificar, ele é reversível. Só que detalhe, nós não temos só coisas reversíveis, lesões, nós temos lesões irreversíveis, que quando o dano permanece continuado, beleza, continua danificando, não elimina a causa, existe um umbral até para isso. E se você ultrapassar esse umbral, você tem um ponto de não retorno. É o que acontece. Aí já não tem mais choro, nem vela, nem fita amarela. Aí acabou. Aí você não tem reversão. O que acontece? As células lesionadas sofrem câmbios morfológicos que vão acontecer a morte celular. Seja por apoptoses, nós sabemos muito bem o que é apoptoses, e necroses, certo? Então, ele vai dar esse dano em la membrana ali, né? Vai dar esse fim na célula, certo? Então, nós temos a tumefação da membrana plasmática, que eu já expliquei o que é. Tumefação na mitocôndria, vacuolização da mitocôndria e rinchação, que seria a ruptura dos lisossomas, ou seja, vai digerir a célula, né? E a necrose é um processo patológico, tá? Só vamos recordar uma coisa aqui. Necrose sempre é patológico. Apoptose pode ser fisiológica ou patológica, tá? Então, na apoptose, eu vou ter dano na membrana e na mitocôndria, tá? Então, lembra, necrose, patológico, apoptose pode ser patológica ou fisiológica, tá? Então, na necrose, quando o dano é tão intenso que as enzimas lisossomales penetram no citoplasma e digerem a célula, liberando o conteúdo celular, tá? Então, vai ter essa digestão enzimática pela célula, que é autolises, que é lisossomas próprios, e heterolises, que é lisossomas de leucócitos imigrantes, certo? Então, eu tenho um mecanismo seria por coagulação, que eu vou desnaturalizar a proteína celular. Então, características histológicas. Ó, isso aqui é complicadinho, mas vamos lá. Eu tenho quase certeza que vai ser muito focado isso. Então, vou falar bem devagar, vou tentar dar o meu melhor aqui nesse áudio. Então, características histológicas. A eosinofilia é aumentada. Lembra que a eosinofilia é o color rosado, né? Então, eu vou ver mais rosa o negócio, certo? Figura de mielina, aí eu só tenho com o microscópio eletrônico. Eu vou ter um câmbio nuclear também, que é diminuição da basofilia e aumento da eosinofilia, que isso é cariólise, tá? Cariólise, eu diminuo a basofilia e aumento a eosinofilia, tá?
pinocitoses, eu vou ter um encorjimento nuclear, ou seja, o núcleo vai ficar mais pequeno, tá? E cariorrexis, eu vou ter uma fragmentação do núcleo, certo? Então, eu vou ter uma fragmentação do núcleo. Então, lembrando que eu vou ter um aumento da eosinofilia, o núcleo vai ficar menor e vai ficar fragmentado, tá? Uma coisa que não tá aqui no resumo, e eu não sei se tem no slide, que é o que ela falou, quais são os órgãos que sofrem, que mais sofrem isso, né? Que seriam os órgãos de doble circulação, que é o intestino, pulmão, hígado, ovário e testículo, tá? O infarto roxo, que chama roxo, infarto vermelho, para ficar melhor, certo? Infarto branco, eu já vou falar um pouco, o infarto branco era rinhão, coração e baço, que são menos vascularizados, vamos dizer assim. Então, nós temos as necroses, lembrando que necrose coagulativa, hemorrágica e isquêmica, tá? A hemorrágica é o infarto roxo, ocorre em órgão de doble vascularização, que eu já coloquei aqui. Intestino, pulmão, hígado, ovários e testículos. Já a isquêmica, ou também conhecida como infarto branco, ocorre em vascularização terminal, tá? Terminal. Lembrando que ele não vai perder a arquitetura. Tanto é que nós olhamos numa foto, apareceu o intestino, não sei se vocês estão recordados. Tinha uma parte o intestino bem vermelho, e uma parte do intestino normal. Mas eu sei que é o intestino, porque ele não perdeu a arquitetura, tá? Então, de novo, né? Só voltando, nós temos a hemorrágica, que pode ser ou isquêmica, né? E a coagulativa. Agora eu vou falar da liquefativa ou coliquativa, tá? Então, ela é específica. Então, falou necroses liquefativa, você pensa em infecção fúngica e bacteriana, tá? Ou bacteriana, que induz a acumulação de células inflamatórias. Então, a morte por hipóxia no sistema nervoso central evoca a necrose liquefativa. Então, vou ter um abscesso. Tanto é que a professora falou em aula que a primeira coisa que eu vou ver o legista vê é o cérebro, né? Num exame, porque ele se desfaz muito rápido. Então, ele digere as células mortas, né? Então, transforma o tecido em uma massa viscosa líquida. Então, a presença de pus, coleção de pus, ocorre em qualquer órgão que apresenta inflamação, tá? Então, não preserva a arquitetura. Na liquefativa, não preserva a arquitetura, certo? Não preserva a arquitetura. A gangrenosa, necrose gangrenosa, a gente já pensa que em extremidades na hora, né? Uma perna que perdeu o riesgo sanguíneo, uma infecção. Quando se sobrepõe uma infecção bacteriana, lá necroses, ela por coagulação, se modifica por liquefativa, tá? Daí nós temos a gangrena úmida. Então, nós temos necroses gangrenosa, seca e úmida, tá? Na seca, não há processo inflamatório. Na úmida, há processo inflamatório. Um exemplo de necrose gangrenosa seca: descarga elétrica, queimadura ou frio, né? A úmida nós podemos colocar, por exemplo, um pé diabético infectado junto. Isso aí é a diferença, tá? Então, necroses gangrenosas nós temos seca e temos úmida. Muito bem. Aí nós temos caseosa também, tá? É uma forma distinta de necroses por coagulação que se encontra a menudo em focos de infecção tuberculosa. Isso aqui com certeza ela vai perguntar. De algum jeito ela vai perguntar isso. Necroses caseosa, você lembra em focos de infecção tuberculosa. Então tem o término caseoso, que é por aparição macroscópica blanda em aspecto de queixo em área de necroses. Em português seria um aspecto de queijo, tá? Na microscopia, aparecem resíduos granulares amorfos rodeados por um reborde inflamatório bem definido. É a famosa reação granulomatosa, tá? Pense, a arquitetura na necrose caseosa vai estar alterada.
Parece um queijo, tem a foto de um pulmão aqui que parece um queijo, certo? Aí nós temos ainda a necrose grassa, né, enzimática ou traumática, que seria resultado nas áreas focais da destruição grassa, que ocorre em resultado da liberação de enzima pancreática, em pâncreas e cavidade peritoneal, tá? Os ácidos grassos liberados combinam para produzir ali saponificação grassa, que são visíveis macroscopicamente, a gente vai ver isso, certo? E na microscopia, células grassas necróticas, com contornos borrosos e depósitos basofílicos, de cálcio rodeados por uma reação inflamatória, tá? Muito bem. Agora vamos falar de apoptose, certo? Nós já falamos que ela pode ser apoptose fisiológica ou patológica, que é a dissolução nuclear sem perda completa da integridade da membrana, tá? Então, é isso aí. Eu não tenho um processo infeccioso associado aqui. Então, a chamada morte celular programada, como que eu consigo isso, né? Se produz por ativação de uma enzima chamada caspasas. Isso mesmo, caspasas, em duas fases. Fase de iniciação, ativação catalítica de caspasas. Fase de execução, que essas enzimas começam a ativar a fragmentação celular. Duas vias para ativação dessas caspasas: via mitocondrial, que é intrínseca, e via del receptor da morte, que é extrínseca, tá? Ok, que situação a célula fisiologicamente vai fazer apoptose? Que não é patológico, né? Durante a embriogênese, involução hormônio dependente no adulto, poblações celulares proliferativas no intestino, célula de hóspede que há cumprido seu propósito, por exemplo, um neutrófilo pós-resposta inflamatória, cumpriu seu propósito, tchau. Morte celular induzida por linfócitos T citotóxicos. Isso tudo fisiologicamente, certo? Muito bem. Situação patológica de uma apoptose. Produzida por estímulos lesivos, por exemplo, radiação, fármacos antineoplásicos, enfermidades víricas, por exemplo, hepatite viral, atrofia patológica em órgãos, que é o parenquimatosas, que traz obstrução, né, parótida, pâncreas, rinhão, morte celular em tumores, né? Isso são situações que a célula, vamos dizer assim, dá um fim nela mesma, né? Pelo menos deveria fazer isso, né? Então, só lembrando que na necrose sempre é patológico, um processo inflamatório associado e a membrana rota, né? E a apoptose seria fisiológica ou patológica e não há inflamação e a membrana fica intacta. Por hora é isso. Agora um breve áudio sobre acúmulos intracelulares, então não tinha um resumo pronto dessa matéria, fiz aqui no meu caderno, vamos ver, fazer esse áudio, vamos ver o que sai dele, tá? Então assim, o acúmulo dentro da célula, né, intracelular, ele é uma das manifestações metabólicas da célula, né? Aí eu posso ter uma quantidade anormal desse substrato, né, que eu tenho substratos na célula. Então um constituinte normal, por exemplo, eu tenho água, lípidos, proteínas, hidrato de carbono, né? Então, anormal. O que eu tenho de substrato anormal? Ele pode ser endógeno ou exógeno. Endógeno, por exemplo, produtos de síntese ou metabolismo, né? Então, um produto disso. E exógena como mineral ou um produto infeccioso, tá? E uma outra situação que eu posso ter é o pigmento. Então, eu já vou falar, né, um pouco sobre esse pigmento também. Então, substância endógena normal. Câmbio grasso em hígado por um aumento de triglicéridos. Substrato exógeno anormal. Então, célula não tem um maquinário para eliminar. Por exemplo, partícula de carbono, cristais de silício. Um exemplo é quem trabalha em obras, né, de os mineradores, pessoa que trabalha com carvão, enfim, que vai ingerir essas partículas. Então, isso é um substrato que a célula não vai ter um maquinário para eliminar ela, né?
Então, ela vai acumular na célula isso, certo? Substância endógena anormal. Por exemplo, uma enfermidade rara, se acumula por defeitos genéticos. Então, um exemplo é a deficiência de alfa-1 antitripsina. Então, nós já entendemos, né, do que eu falei agora, que nós temos acúmulos normais na célula e nós temos acúmulos anormais, que pode ser endógeno e exógeno, certo? Então, é isso que nós entendemos até agora. Então, vou falar um pouco de lípidos, certo? Amiloidoses, que é o depósito de proteínas, se acumula, né? Ele vai se acumulando. Então, isso é o amiloidoses, é o depósito de proteínas que se acumulam. Então, nós temos os lípidos que se acumulam nas células. Então, como que isso acontece? Nós vimos muito isso no passado. Colesterol, triglicerídeos, fosfolípido. Um exemplo é, que eu já falei no outro áudio, esteatose hepática, né? Que nós vamos ter ali, lembrando que é reversível, né? Então, é um acúmulo, ou no próprio coração também, esse acúmulo de lípidos, né? Então, nós vamos ter podemos ter uma aterosclerose, que é o acúmulo de tecido adiposo, né? Ali o colesterol, e macrófagos espumosos no vaso, na túnica íntima média, né? Macrófagos espumosos. Xantomas. Xantomas é o acúmulo de colesterol dentro dos macrófagos, tá? Então, o estado hiperlipidêmico, ele pode ser tanto congênito ou adquirido, só lembrando isso. Macrófagos espumosos também há em processos inflamatórios e necroses. Então, colesterol, que é colesterol? Oh, meu Deus! Colesteroloses. Se refere ao acúmulo de macrófagos espumosos em uma lâmina própria. É muito cara de pergunta de prova isso, né? Defina colesteroloses. Ah, senhor! Então, é acúmulo de macrófagos espumosos em uma lâmina própria. Jesus, apaga a luz, vamos lá. Diagnósticos, e daí tem aqui, eu coloquei a enfermidade, um exemplo aqui, enfermidade de Niemann-Pick, que é uma mutação enzimática implicada no transporte de colesterol. Se acumula em vários órgãos. Cuidado com essas doenças aqui, pessoal. Cuidado com essas enfermidades. Voltem lá no slide, eu acho que eu vou ter que melhorar aqui, que não estou gostando muito, mas agora eu não vou cancelar esse áudio, azar. Enfim, cuidado porque ela pergunta. Essas enfermidades, ela vai colocar, por exemplo, assim, né? Ela vai colocar assim, colesteroloses e doença X, né? Enfermidade de Niemann-Pick. Aí ela vai colocar outras enfermidades, né? Enfim, cuidar com isso. Proteínas, que nós temos também, que pode ser um acúmulo, né? Os acúmulos são muito menos comuns que dos lípidos. Isso é óbvio, né? Eu tenho muito mais acúmulo de gordura, por motivos óbvios, do que acúmulo de proteína. Exemplo, síndrome nefrótica. Há aumento da absorção de proteínas. Então, gotículas citoplasmáticas hialinas de color rosa, gotículas eosinofílicas redondeadas, vacuolas ou agregados em eocitoplasma. Então, lembrando também que eu posso ter acúmulo de proteína no rinhão, que vai causar proteinúria. Isso mesmo. Então, mieloma múltiplo, que é um diagnóstico, o diagnóstico seria o corpus de Russell, que é o acúmulo dessas proteínas, tá? Acúmulo de proteínas no hígado, é o que eu vou ver? Os corpos de Mallory, tá? Glucógeno, em pacientes diabéticos, né? Acúmulo em los túbulos renais, também em enfermidades raras. E pigmentos, certo? Pigmentos são substâncias com color, nós já sabemos disso, que ela pode ser tanto endógena quanto exógena. Exógena, por exemplo, como eu já dei o exemplo do pessoal que trabalha com carvão, enfim, e uma tatuagem, é um pigmento exógeno. E endógeno, né? Que eu tenho já dentro do meu corpo? Melanina, meu Deus, agora que letra do cão, fucina, que é o complexo de lípidos e proteínas derivam da peroxidação de radicais livres, certo? Pigmento, né? Eu vou lembrar de pigmento endógeno, que eu já tenho.
Lembrando da raiva, que eu vejo os corpos de Negri, o citomegalovírus, e também podem provocar acúmulos. Aí eu tenho calcificação distrófica e metastásica. Então, na calcificação distrófica, os meus tecidos estão morrendo, o nível de cálcio é normal e se encontram em áreas de necrose de qualquer tipo. Já na calcificação metastásica, os tecidos são normais, pero o paciente tem uma hipercalcemia. Lembrando que na distrófica o nível do cálcio era normal. Então, eu aumento, por exemplo, um exemplo é o aumento da secreção hormona para tireoides, transtorno de vitamina D, insuficiência renal crônica, tá? Então, eu falei um pouco de calcificação distrófica e metastásica. Ela colocou isso no quadro, inclusive, certo? Então, de novo, distrófica, os tecidos estão morrendo, o nível de cálcio é normal e encontra em área de necrose de qualquer tipo. Já metastásica, tecido normal, pero o paciente tem hipercalcemia. Isso seria de acúmulos. Agora nós vamos falar de tuberculose, tá? Então, é uma enfermidade granulomatosa crônica que é produzida pelo Mycobacterium tuberculosis. Então, habitualmente afeta pulmões, pero pode afetar qualquer órgano, tecido do corpo, certo? Obviamente, o mais comum é o pulmão, né? Mas, lembrando que afeta, então, todo ou qualquer órgano ou tecido do corpo. Então, em el centro de los granulomas suelen tener necrose caseosa. Então, falou em tuberculose, você tem que lembrar é uma enfermidade granulomatosa crônica e lembra da necrose caseosa. Que eu tenho quase certeza que é o que ela vai perguntar. Inclusive, é o que diferencia de outras enfermidades granulomatosas. É a necrose caseosa, tá? Então, vamos lá. Generalidades. Causa importante de morte. Mais importante no mundo, né? Então, o que acontece? Muitos pacientes têm HIV, né? HIV, e também morrem por essa co-infecção, né? Da tuberculose. É muito comum no paciente que tem HIV. Inclusive, no Brasil, todo paciente com tuberculose é protocolo a gente fazer um teste de HIV também, tá? Infectam aproximadamente 1/3 da população mundial. Etiologia, né? Que é a micobactéria. Então, são bacilos imóveis, aeróbicos e não formadores de esporas. Possuem bar, né? Que é o que depois o que a gente vai usar para diagnóstico, lembram? Que é o bacilo álcool resistente. E não produzem exotoxinas. Então, as espécies de Mycobacterium. Tuberculoses, que é a mais comum. Bovis avium e intracelular, tá? Só que a gente sempre lembra da Mycobacterium tuberculosis, né? Forma de contágios. Ela pode ser inalação de gotas de tosse de outros pacientes infectados. E, por exemplo, a bovina, né? A Bovis, é leite de vaca contaminada que produz lesão primária ali no trato digestivo, certo? Bom, então vamos lá. Então, a sua capacidade, qual que é o BO da tuberculose, né? Então, você vê aí que tem até múmias que foram de 3.000, sei lá quantos mil anos atrás, que foi encontrado esse bacilo de Koch. Que qual que é o BO, né? Inclusive, o tratamento, né, não é agora, né? Mas é só para ilustrar para vocês. O tratamento, ele dura 6 meses, o tratamento. Sendo primeira fase e segunda fase. Quando o paciente tem HIV, o tratamento demora 9 meses. Só que o paciente tem que tomar o comprimido todo santo dia. Você literalmente precisa colocar na boca dele. Quase que na boca e ver ele tomando. Porque o O do Borogodó, você tem que tomar um remédio durante 6 meses. Ou 9, né? Que é o chamado TDO no Brasil. Mas enfim, vamos pular que não é o momento, né? Então, beleza, qual que é o BO? A patogenicidade do bacilo é por quê? Porque a sua capacidade é grande, a capacidade de escapar da destruição
induzida por macrófagos. Então, o que o macrófago deveria fazer? Fagocitar, destruir. E ele não faz isso. Então, provoca uma hipersensibilidade do tipo retardada, iniciada pelo linfócito TCD4 e citotoxicidade pelo linfócito TCD8, tá? Então, basicamente, ele faz isso. Ou no caso, o macrófago não faz ali o que deveria ser feito, provocando essa hipersensibilidade retardada, certo? Então, a parede celular do bacilo eu não vou falar muito sobre isso aqui, mas basicamente tem fator cordonal e lipoarabinomanano, eita, ficou ruim. Inibe a ativação do macrófago, já falei isso, por interferon gama, tá? Induz a secreção de fator de necrose tumoral por macrófagos, causando febre, perda de peso e lesão tissular, tá? Induz a formação de interleucina 6, suprime a proliferação celular. Isso aqui tem uma carinha de prova também, né? Bom, ação de labactéria e formação do granuloma. Então, assim, ó, isso aqui eu tenho quase certeza que ela vai perguntar, né? Como que forma o granuloma? Até no vídeo dela, ela mostra isso, bem as etapas, ela fala várias vezes essas etapas. Então, entra, né, o bacilo de Koch, né, a tuberculose, entra com contato com os macrófagos tissulares no tecido pulmonar. A bactéria se reproduz, dentro do macrófago. E logo é ativado pelo linfócito T interferon gama. O macrófago ativado inicia o processo de recrutar monócitos, mediante a liberação de quimiocinas e fator de necrose tumoral. Então, começa a formar uma estrutura de contenção, chamado granuloma, tá? Formado por células gigantes. Então, o que é formado um granuloma? Células gigantes, macrófago, célula plasmática, linfocito e fibroblastos. Eu tenho quase certeza que ela vai perguntar do que é formado um granuloma, ou como é formado um granuloma. Em alguma questão vai ter isso, tá? Em la parte central aparece uma necrose caseosa, tá? Então, ingressa no parênquima pulmonar até o alvéolo, o macrófago, ele interpreta como não próprio. Aí ele fagocita e não consegue eliminar. E já tá replicando, né? Então, apresenta o linfócito T, que vai liberar esse interferon gama e vai começar interferograma para volver bactericida. Em princípio, principalmente macrófago. Meu Deus, me enrolei aqui. Então, o bacilo, ele vai se seguir replicando, certo? Ele vai se seguir replicando até liberar quimiocina, fator de necrose tumoral, e chamar outras células inflamatórias, tá? E logo, isso vai se converter em macrófago, que se junta e vai formar essa célula gigante, tipo Langerhans. E chama mais célula inflamatória, linfócito T, e, por último, fibroblastos, que vai formar esse granuloma, tá? Então, lembra do desenho, que ele começa a se replicar, e daí essa contenção vai formar esse granuloma, tá? Esse granuloma, então, é o macrófago dentro do granuloma, que é a célula epitelioide, tá? Meu Deus, eu acho que ficou muito confusa essa parte, mas eu não vou apagar, azar. Só pula qualquer coisa, tá? Então, o macrófago apresenta o linfócito T, libera interferon gama, para que o macrófago volva a ser bactericida, tá? Vamos lá. Então, já falei tudo aqui, não vou ficar repetindo, tá? Macrófagos ativados, aumentam fagocitoses e vira bactericida, né? Bom, então vamos falar da prova, tá? Prova tuberculínica, o famoso PPD, tá? Hoje, só lembrando que nós temos provas mais modernas, vamos dizer assim, né? Que é aquele quantiferon gold que ela falou, que tem lá para fazer. Mas, basicamente, em personas previamente sensibilizadas, ele vai ter você vai injetar ali o antígeno, né? E você vai ver se ele vai fazer uma reatividade ou não. Isso no PBD, né?
Então, paciente, uma pessoa não sensibilizada, não se observa uma induração da hora da injeção. E uma pessoa com uma primeira infecção, o paciente volve positivo, né? Bom, lesão anatopatológica. Então, lesão, olha isso aqui, certeza que vai cair. Lesão granulomatosas com necroses caseosas e células gigantes de Langerhans. Lembra aqui que as células gigantes de Langerhans, que é uma fusão de vários macrófagos, tá? Então, nós temos a tuberculose primária, que é a primeira exposição ao bacilo. A secundária, né? Que é reativação da tuberculose ou uma reinfecção. Certo? Peraí que meu resumo. Então, a primária, né? É a enfermidade que se desarrolha, uma pessoa que não foi exposta e, portanto, não sensibilizada. Em pessoas ancianas, imunodeprimidas, podem perder a imunidade ao bacilo e desarrolhar a enfermidade. Na maioria dos pacientes com tuberculose, segue tendo a infecção latente, tá? Latente. Tá quietinha lá, tranquila, latente. Se assemelha com pneumonia bacteriana, adenopatia iliar e derrame pleural. A disseminação linfohematógena é uma complicação e pode dar lugar ao desarrollo da meningite tuberculosa e tuberculose miliar, tá? Então, tem que tomar cuidado. Ela fala também do complexo de Grom, que afeta um gânglio, e o foco de Grom, né? Tem a diferença de complexo e do foco, que aí eu vejo ali essa tuberculose miliar, né? Bom, complexo de Hankin, que é um complexo em foco de Grom, sofre fibroses e se calcifica. Na tuberculose secundária, o padrão de enfermidade que aparece em um paciente sensibilizado previamente, tá? Ou, lembrando que ele pode ter uma reinfecção na secundária. Pode produzir depois de uma tuberculose primária, tá? Aí ele vai produzir cavitações também. Com mais frequência se deve à reativação de lesão primária latente, muitas décadas depois do que se produzir a infecção inicial, particularmente quando o paciente está debilitado. Tuberculose pulmonar progressiva, não se contém a infecção, né? Quando a lesão pulmonar aumenta de tamanho com expansão da zona de caseificação. Erosão hacia um brônquio, evalua é o centro caseoso, derrando uma cavidade irregular. Erosão dos vasos, né? Produz hemoptises, que é escarro com estrias de sangue. Tuberculose pulmonar miliar quando gérmenes drenam hacia condutos linfáticos, que loacem hacia o retorno venoso e se dirige ao lado do coração, direito do coração e artérias pulmonares. Então, tuberculose braquial, intratraqueal ou laríngea, quando o material infeccioso se dissemina através de conduto linfático e por material infeccioso expectorado. O revestimento mucoso pode estar salpicado de minutas lesões granulomatosas, que são evidentes em microscópio. Tuberculose miliar sistêmica, quando os micro-organismos se disseminam através do sistema arterial sistêmico hacia quase qualquer órgano do corpo, a miliar, né? Tá. Os granulomas são similares às del pulmão, tá? Essa mais llamativa é mais comum, né? Hígado, medula óssea, baços, glândulas suprarrenais, meninges, rinhões, trompa de falópio e epidídimo. Aí nós temos a extrapulmonar, né? Até então nós estávamos falando de pulmonar. Agora é extrapulmonar, que eu já falei que pode pegar qualquer órgão ou tecido. Se a enfermidade se é prorrogado por via hematógena e pode ser a manifestação inicial da tuberculose. Então, nós temos 300 tipos de tuberculose, né? Mas tem a meningite tuberculosa,
tuberculose renal, osteomielites nos ossos, né? Trompas de falópio, salpingites, enfermidade de Pott, com 2 T's, Pott, que é nas vértebras, tá? Isso aqui bem carinha de pergunta também, né? Qual que é a tuberculose extrapulmonar nas vértebras? É complicado. Linfadenites é uma forma mais frequente de tuberculose extrapulmonar, que geralmente aparece na região cervical. Tiende a ser unifocal, que daí aparece aquela foto do pescoço do guri cheio de nódulo inchado, tá? Então, isso é linfadenites. Tuberculose é isso. Eu acho que ficou bem ruim e bem confuso, mas é o que tem para hoje. Eu não vou regravar. Enfermidade de Chagas, tá? Também chamada trypanosomiasis americana, tá? O Chagas. Então, ele é provocado pelo Trypanosoma cruzi, que é um parásito protozoo que infecta o homem, certo? Quanto a animais domésticos e selvagens. A infecção parasitária ística e sanguínea se estende desde o México hasta a Argentina, tá? Então, como que é a transmissão, né? 99% é da matéria fecal do vetor. Então, sim, o vetor defeca em você e você pega a doença, que é Triatoma infectantes. Então, lembrando dos nomes, né? O clássico barbeiro no Brasil, Vinchugas no Paraguai, Chichaguaçu no Paraguai, Pito na Colômbia, certo? E muito raramente você vai pegar através de uma transfusão sanguínea e mais raro ainda por via placentária. Então, basicamente, o bicho defeca, né? Pica e defeca. É assim que pega. Ui, que nojo. Então, o bicho... Essa minha cadeira tá feia aqui. Hematófago absorve o sangue da vítima e depois finaliza com uma gota de matéria fecal, rica em tripanossomas, certo? Então, o agente, né? Forma flagelada deu tripanossoma. Então, já falei o nome do bicho, certo? Então, vou só repetir, no Brasil é o barbeiro. E ele vai picar e vai soltar uma gotinha de fezes em você, tá? Então, o agente causal é o sangue. É a forma flagelada del trypanosoma. Então, ele tem o tecido... Qual que é o tecido que tem maior avidez, né? É o esôfago, cólon, coração. Isso nós até estudamos, lembra? Mega esôfago, mega cólon, nananá. Então, é o tecido que ele mais tem avidez, tá? Eu não vou falar do ciclo de vida, tá? Eu não vou falar porque nós já vimos ano passado. Mas, basicamente, nas biópsias, eu vou ver amazigoto, tá? Nas biópsias. No flote de sangue, eu vou ver tripomazigoto, certo? Que é a parte que ele libera ali na defecação. Então, na biópsia, eu vou ver amazigoto. No flotes de sangue, tripomazigoto, tá? Lembra do formatinho da pipa? O amazigoto é mais redondinho. O outro parece mais uma pipa. Não sei, esqueci como é que chama no Paraguai. Sinto muito, os paraguaios. Se alguém estiver escutando esse áudio, claro. Então, o quadro clínico. Um período agudo é de 10 a 15 dias da picada, né? Intermediário. E o período crônico, que ele já está distribuído nos tecidos. Então, período período agudo, que seria o chagoma de inoculação. Ele pode ser sintomático ou assintomático, né? Então, signo de Romagna, que é o complexo oftalmoganglionar. Edema duro bilateral, bipalpebral, unilateral, com color rojo-violáceo da pele, tá? Então, dura 1 mês aproximadamente, febre, decaimento, hepatoesplenomegália e poliadenomegálias, tá? Aí tem até a foto, lembra que o signo de Romagna, que você pode confundir com uma conjuntivite, ele dá um edema, parece que a pessoa tomou um soco na pálpebra, só que é óbvio que não vai estar roxo, nem nada, né?
Mas você poderia até facilmente confundir com uma conjuntivite isso aqui, que ele aumenta, ele dá um edema na pálpebra mesmo, né? Que isso, então, é o signo de Romagna, que é um complexo oftalmoganglionar, tá? Nas formas graves, né, no período agudo, você tem miocardites, meningoencefalites, né? Ok. No período latente, intermediário, eu tenho a presença de anticorpos anti-Trypanosoma cruzi, de seropositividade para a enfermidade de Chagas. Pode durar poucos dias a muitos anos, inclusive a vida toda. Período crônico, quando aparecem signos ou sintomas da enfermidade de Chagas em qualquer outro órgano. Geralmente se desarrolla depois de 10 anos da prima infecção, da pré-infecção, né? Manifestação mais frequente, cardíaca, gastrointestinal. O famoso mega-esôfago, né? Que é mais frequente que o mega-cólon. Então, na histologia, eu vou ter ganglionites com deparição de células neuronais e diminuição das células ganglionares, tá? Então, eu tô vendo a foto aqui de um amazigoto. Na verdade, não é de um amazigoto, né? Quando ele tá com um formatinho tipo de pipa, é tripomazigoto, né? Então, eu consigo ver isso no fluxo de sangue, que ele vai se reproduzir dentro do macrófago. Que mais? Então, o diagnóstico é o interrogatório, perguntar, né, se ela estava numa área endêmica, exame físico, laboratório. Aí tem o bizarro, que eu não sabia que existia, é o xenodiagnóstico. Que raio é xenodiagnóstico? Basicamente, você faz como se fosse uma gaiolinha pro bicho e deixa ele te picar. Olha que legal. Quero ver se eu tenho, né, o BO. Eu deixo ele me picar, olha que legal. Bem rústico, né, esse exame, não sei quem teve a ideia, mas enfim. Então, do Chagas é basicamente isso. Só que eu não coloquei muita anotação sobre a parte histológica. Eu acho que isso é bem provável que caia, né? Mas é isso. Agora nós vamos falar de leishmania, né? Leishmaniasis. Então, é um histoparasita produzido por protozoo do gênero Leishmania. Então, ele é constituído por diversas espécies e subespécies de protozoos flagelados, cujo ciclo biológico transcorre no intestino de los vetores. Lembra que é o Ptebotomus, Elupzomia. Enfermidades endêmicas em países tropicais, produzida por protozoo chamado Leishmania infantum. Afeta várias espécies de animais, perro, rata, lobo e ocasionalmente o homem. Se contagia por meio da picadura de um mosquito do gênero Plebotomus, certo? Também não vou entrar no ciclo de vida dele aqui, mas a transmissão do promazigoto metacíclico, forma infectiva, é inoculado através da picadura de pteros. Tá? A mazigoto, dentro dos macrófagos, se transforma em promastigoto. Promastigoto. Tá? Então, de amazigoto para promastigoto dentro dos macrófagos. Vamos lá. Aí nós temos outras formas entre humanos com transplante de órgãos, transfusão sanguínea e placenta, também para se contagiar, né? Formas clínicas, gênero Leishmania. Tropical, que é a cutânea, que é a mais frequente. Brasiliensis, que é a mucocutânea. E donovase, que é a visceral, tá? Leishmaniose cutânea. Então, nós temos uma pápula eritematosa, evoluciona um nódulo pruriginoso e indolor, com adenopatia regional em 30%. Causa uma única lesão, ou múltiple, né, que tende a confluir.
se cura lenta e espontaneamente e deixa uma cicatriz, tá? Aí que tá. Agora, orro nessa parte. Atenção, orro nesta parte. Lembra que a necrose caseosa, eu falei muito da tuberculose, essa é uma exceção, que eu também acho uma necrose caseosa, tá? Então, eu vou ter que fazer um diagnóstico diferencial, certo? Eu já vou falar sobre isso. Mas, basicamente, as duas têm, tanto a tuberculose quanto a leishmaniose, a necrose caseosa. B.O. Leishmania brasiliensis, que é a mucocutânea. Afeta ninhos, cura espontaneamente, tem úlceras, né? Compromisso do sistema linfático, lesão mucocutânea, tá? Então afeta nariz, daí tem aquela foto, né? Do nariz em cela de montar, fica bem feio, assim, baço, gânglio linfático afetado, o troço fica bem feio, né? E a leishmania visceral. Se localiza em 90% da parte do Nordeste do Brasil, Sudão, Índia. A infestação se inicia nos macrófagos, no ponto de inoculação e se dissemina através do sistema mononuclear fagocítico. Tá? Manifestação da visceral, então. Febre, caquexia, color gris da pele, que é chamada de febre negra, certo? Aí nós temos a esplenomegália e hepatomegália na leishmania visceral, ok? Na leishmania visceral. Então, daí a doutora falou que a gente ia aprender a mexer palpar os órgãos, né? Então, veja bem. A tinção, isso aqui vai ter que saber. Vai ter que colocar, escrever, sei lá. Escrever 10 vezes. É a Ginsa-Sten, tá? É a tinção que eu vou conseguir ver o amastigoto, perdão. Essa tinção da leishmania, bem provável ela pergunte qual a tinção que eu uso na leishmania. Bem provável. Giensa-Sten, ok? Giensa-Sten. Então, ele é redondo dentro do macrófago, certo? E é isso aí. Então, é isso aí. O citoplasma, você vai ver... Você consegue ver o amazigoto, basicamente. Que eu lembro que eu falei lá também que ele era redondinho, o amazigoto. Então, você vai conseguir com essa tinção. Lesão aguda, a epiderme começa a ulcerar-se, acantoses, papilomatoses. Na derme profunda encontra neutrófilo, tá? Então... Já na crônica, eu tenho uma hiperplasia pseudoeritematosa, granuloma tuberculoides. Isso aqui, granuloma tuberculoides, cuidado com isso aqui, que é bem perguntinha de prova, certo? Agora nós vamos falar de doenças, muitas doenças. Vamos começar então pela sífilis, certo? A sífilis é uma infecção venérea crônica, causada por Spiroqueta treponema pallidum, tá? Também chamada de luz, bulba, luz venéreo, mal de bulbas, enfim. Ela tem vários nomes, né? E é endêmica em todo o mundo. Então, o treponema pálido, ele tem um único hóspede natural, que é o ser humano, o hombre. E a mulher também, né? Mas enfim. A transmissão. A fonte habitual é a infecção, é o contato com as lesões mucocutâneas de la pareja sexual em las etapas iniciais, primária e secundária de la sífilis. Também nós não podemos esquecer disso aqui, gente, que é congênito também. Se transmite através da placenta mãe-feto durante as primeiras etapas da gestação, tá? Isso aqui é um BO imenso, mas a gente vai falando devagarinho, tá? A disseminação. Uma vez no hóspede, o organismo se dissemina com rapidez, hasta lugares distantes. Por quê? Porque ele utiliza os vasos sanguíneos linfáticos, né? E detalhe, tudo isso está acontecendo antes que apareçam as primeiras lesões visíveis, certo? Então, isso já está acontecendo, já está ocorrendo. Então, como que é o tempo do negócio aqui?
Entre 9 e 90 dias, uma média de 21 dias depois da infecção, aparece a lesão primária, o chancro, certo? Em o ponto de entrada, que é o ponto de entrada da espiroqueta. É a etapa que mais transmite. Está cheio de espiroqueta. Cheio. Então, é a etapa que mais vai transmitir, certo? Então, o que acontece? Essa lesão, que a gente chama de chancro, se encontra plegadas, entupidas de espiroqueta. Na mulher, a gente vai ver isso mais no colo do útero. Então, é como a doutora falou, tem que coincidir, certo? Dela estar no ginecólogo naquele momento, fazendo o exame, e para o médico ou enfermeiro, enfim, quem for avaliar, ver isso, certo? Então, essas lesões. Aí nós temos a fase latente. Não, já pulei aqui. Foi mal. Se resolve, beleza. Então, você tá lá com o chancro, pode ser no pênis, pode ser nos lábios vaginais, enfim, ou no colo do útero. E isso, do nada, magicamente vai se resolver. Espontaneamente. De 4 a 6 semanas vai se resolver. Aí a pessoa geralmente, né, às vezes procurou ajuda, às vezes não, esquece, deixa pra lá, certo? E ela pode evoluir para secundária, em 25% dos casos, tá? Também nós temos a fase latente da enfermidade, que é 1 ano depois da infecção, certo? Como que nós vamos fazer o diagnóstico dessa sífilis? Isso eu tô falando, né, depois a gente vai falar mais ainda de cada fase, tá? Fazendo um resumo primeiro. O diagnóstico, ele é clínico, vou ver as lesões, pela microscopia de campo escuro, provas sorológicas não treponêmicas, VDRL, tá? Entre 4 a 6 semanas pós-infecção, VDRL. E as treponêmicas, que é o FTA-ABS, tá? Isso aqui é bem cara de pergunta de prova. É CIT-1, diagnóstico para sífilis não treponêmico, tá? E treponêmico, ou treponêmico, enfim. Então, morfologia, né? Como que a gente vai ver isso? Na lesão, o exame microscópico é uma endoarterites proliferativa com células plasmáticas abundantes. Muitas células plasmáticas abundantes, tá? Com infiltrado inflamatório, né? A presença de espiroquetas em lacessiones histológicas de lesões iniciais utilizadas tinciones de plantas habituais como tinción de, meu Deus, agora vai ser feio em inglês, Warthingstarre, tá? Isso aqui é muito cara de pergunta de prova. Tinción que eu uso para ver as espiroquetas, né? Para diagnóstico de sífilis. Tinción de Warthingstarre. Nossa, horrível. Mas tudo bem. Então, eu tenho numerosas células plasmáticas, né, que eu vou observar. E dependendo, se você usar essa tinção, você vai ver a espiroqueta, que parece um macarrãozinho, assim, enfim. Então, estágio, nós já falamos, o primário, que é o chancro, secundário, que eu posso ter erupções cutâneas, palmares, linfoadenopatias, condiloma plano, e a terciária, que o BO já está instalado, né, neurosífilis, osteoartrites, goma. A congênita também, eu já vou falar, né? Deixa eu já ir falando de uma por uma. Bom, então na primária, o chancro sifilítico, chancro duro, já vou explicar o porquê, a diferença, né, de falar que é chancro duro. Ele começa com uma pápula firme e pequena que aumenta de tamanho gradualmente. Ele produz uma úlcera indolora de bordes bem definidos, endurados e uma base úmida e limpa. Por incrível que pareça, não dói. Isso tem que ficar claro. Úlcera indolor, tá? Que já vai me ajudar. Na hora o paciente chegar com isso aqui pra mim, ele falar que não dói, você já desconfia de sífilis, tá? Daí, se ele falar que dói, você já começa a pensar em outra coisa. Pode dar na boca também, né? Porque tem gente que gosta de colocar o negócio na boca, mas enfim. Exame histológico de la úlcera. Como que eu vou ver? Eu vou ver um infiltrado inflamatório, linfoplasmocitário, mais macrófagos, mais câmbios vasculares proliferativos, tá? Então, sem tratamento, o cancro, principalmente, se resolve em um período de semanas e deixa uma leve cicatriz, uma cicatriz bem sutil. Em geral,
Gânglios regionares, próximos, né? Agrandados e podem mostrar linfadenites inespecífica, crônica ou aguda, né? Então, eu tenho uma hiperplasia reativa ali, né? Lembrando que da hiperplasia, lembram da diferença, né? Ai, cansei. Vamos lá. Lesão sífilis secundária. As lesões aparecem aproximadamente 2 meses depois da resolução do chancro, tá? Não da infecção, da resolução do chancro. Manifestações variadas, pero normalmente compreende uma combinação de linfadenomegalias generalizadas, mais lesões mucocutâneas, simétricas, macropapulares, descamativas ou pustulosas, tá? Frequentemente afetam pés, palma das mãos e planta dos pés. Aparecem condilomas planos, que são lesões elevadas de base ântia em zona de piel úmida, região ano-genital, tá? Lembrando que a mácula, ela é uma mancha de menos de 5 milímetros, certo? Eu tenho um aumento dos gânglios, então aí eu vou ter, bem comum, ter um aumento ali no coelho, né? Zonas inguinais, eu vou ter uma febre leve, linfadenopatia, mal-estar e perda de peso. Bom, agora nós vamos falar do exame histológico, que é o que eu tenho certeza que não vai cair na prova, é despencar na prova essa parte histológica, tá? Faça um quadro, alguma coisa para lembrar disso aqui. Então, eu vou ter uma endoarterites proliferativa, mais infiltrado inflamatório, linfoplasmocítico, que é inflamação, meu Deus do céu, linfoplasmohistocítica, perivascular superficial e profunda, liquenoide, tá? Há espiroquetas dentro da lesão, só que veja, lembrando que aonde que eu tenho o maior número de espiroquetas? É na primária, tá? Então, pode ser, tá lá uma pergunta, qual que é a fase da sífilis que eu tenho o maior número de espiroquetas? É na primária, tá? Hiperplasia de centros germinais, com aumento de célula plasmática ou menor frequência. Então, eu tenho granuloma ou neutrófilo eosinófilo. Pode observar edema endotelial mais proliferação. O que mais? Espera lá. A terciária, o que eu tenho para dizer para vocês da terciária? Ela se desarrolha aproximadamente 1/3 dos pacientes não tratados. Normalmente traz um período de latência de mais de 5 anos. Tá? Complicação. 80% vai ter osteoartrite sifilítica cardiovascular. Só 10% neurosífilis. Geralmente, quando fala em sífilis, a primeira coisa que a gente pensa terciária é neurosífilis, mas 80% tem ortotites sifilítica. Meu Deus. A ortotites. Eu preciso de óculos, não é possível. Deixa ela que ela precisa de fonoaudiólogo e de óculos. Bom, então a sífilis cardiovascular, que é como eu já falei aqui, que é 80% dos casos, é dilatação progressiva de la raiz e do arco aórtico. Produz insuficiência de la válvula aórtica e aneurisma de la aorta proximal. Então, vamos de novo. Complicação 80% é a sífilis cardiovascular, tá? Eu não vou apagar esse áudio aqui, porque eu sei que ficou ruim essa parte. Mas então 80% é sífilis cardiovascular e só 10% é neurosífilis, tá? O restante, eu tenho sífilis terciária benigna, que é a goma, né? Mas é pouco frequente. Neurosífilis, que é o que a gente lembra, né? Na hora de falar, eu lembrei da prova agora que eu só lembrava neurosífilis na terciária, mas tudo bem. Então, pode ser assintomática ou sintomática. Na sintomática, enfermidade meningovascular crônica. Então, eu tenho uma degeneração dos cordones posteriores da medula espinhal e raízes nervosas. Aí, o que eu vou ter de sintoma, então? Certo? Eu vou ter um problema de coordenação motora, uma debilidade, uma degeneração das articulações, tá? E o que mais? Na sintomática, ou seja, eu não vou sentir nada, mas ela vai detectar no líquor, né? No exame cefalorraquídeo vai ver uma anomalia em
Pleocitoses, elevação de proteínas e de glucosa e diminuição de glucose. Goma, que eu falei que é bem menos frequente, na verdade nem lembra dela, são lesões nodulares relacionadas ao desarrollo da hipersensibilidade retardada frente à sífilis. Então a goma ocorre osso, pele, mucosas, boca, em qualquer órgão. Lembrando que nódulo, eu falei que é lesão nodular, certo? Nódulo é acima de 5 milímetros, uma lesão acima de 5 milímetros. Então, a morfologia, a goma contém zona central de necroses coagulativa, rodeada por infiltrado inflamatório misto, né? Células gigantes, Então, um exemplo é o hígado. A cicatrização pode produzir uma lesão hepática conhecida como heparlobatum. A congênita. A congênita é um BO, né? Porque criança com sífilis, bebê com sífilis é um BO imenso. Então, a sífilis precoce, ou essa bem quando a criança nasce, né? Seria rinorreia, congestão nasal. Você vê, congestão nasal e rinorreia, o que mais criança tem é catarro, ranho, né? Eu não queria imaginar sífilis, mas enfim. Exantema descamativo ampolhoso, que é o desprendimento de lapele, principalmente na mão, ao redor da boca e ânus. Isso sim eu pensaria numa sífilis, mas não rinorreia e congestão nasal, né? Enfim, por que eu tô frisando isso? Porque é algo que eu acho que eu perguntaria se eu fosse elaborar uma prova. Mas enfim. Sífilis tardia, lembrando que nós ainda estamos falando de congênita, né? Seria mais de 2 anos de evolução. Nós temos aqui, ó, a triada de Hutchinson. Lembra do dentinho que parece um vampirinho? Incisivos centrais melados, queratites intersticial, com cegueira e sordeira por lesão do par cranial 8, certo? Então, olha que BO, essa triada aqui eu perguntaria também, de Hutchinson. Eu sou péssima em inglês, mas não sou em inglês, mas enfim. Tá, e outras alterações, deformidade tibial, meningites crônica, goma do osso e cartílago nasal, corioretinites. Então, a sífilis infantil, congênita dos lactentes nascidos vivos, se manifesta no momento do nascimento, nos primeiros meses de vida, né, com renites crônica e lesão mucocutânea. Lembrando que no slide tinha outras doenças, lembram? Não tinha só sífilis, e ela vai cobrar essas outras doenças aqui. Então, eu vou ler o que eu escrevi disso aqui, né? Que é linfogranuloma venéreo. Então, eu vou ter uma úlcera crônica, que é a Chlamydia trachonatis. Isso. Meu Deus, vou até aproximar isso aqui. Então, vai ter uma reação granulomatosa, aparece 30 dias após a infecção, vai ter uma fibrose e uma linfoedema, tá? Então, linfogranuloma venéreo. Aí, você lembra que quem causa é clamídia, trachomotis, uma úlcera crônica. Vamos lá. Aí, tem um outro que ela fala também, que é o granuloma inguinal. Aí, o agente é o Calibacterium granularatis. É isso aí. Que é um cocobacilo do gênero Klebsiella, tá? Então, ele tem uma cicatrização intensa, obstrução linfática e linfoedema, tá? Começa com uma pápula, que daí é a donovanoses, que é a mesma tinção de lacífilis eu vou usar, tá? Para essa daqui. A mesma tinção de lacífilis. Ué, eu lembro que eu tinha mais uma aqui. Não, é isso mesmo, tá certo. É isso aí. Então, ó, sífilis, linfogranuloma e granuloma inguinal são no mesmo slide, tá? Lembrando disso.